Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Recebam minhas saudações. Bispo Luiz Moreno e sua esposa Linda Hidrovo, do Equador, e também Bispo Paulo Real, da Argentina, e todos os ministros presentes e também os que estão em outras nações conectadas com esta transmissão via satélite e também pela internet. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Em Romanos capítulo 5, nos diz o apóstolo São Paulo, versículo 6 em diante diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Dia de vitória. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus mostra seu amor pleno ao enviar Cristo para morrer por nós. Essa é a amostra do amor de Deus maior para o ser humano. Não houve animaizinhos que pudessem tirar nossos pecados, somente os cobriam com o sangue dos sacrifícios, mas não era tirado o pecado. Somente aqueles sacrifícios eram tipo e figura de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário para tirar nossos pecados. Por isso, João Batista, quando esteve batizando, em uma ocasião, viu Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo não cobre o pecado, mas que o tira. É como o alvejante, o cloro, que não cobre as manchas, mas que as tira. E se as tira, estamos justificados diante de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Agora,
Cristo, sendo nosso Salvador, sendo nosso parente redentor, é nosso irmão mais velho. Por isso diz em Hebreus capítulo 2, eis eu e os filhos que Deus me deu. E por isso também diz, anunciarei aos meus irmãos teu nome. Cristo se identificou como nosso irmão mais velho, o qual veio pelos seus irmãos mais novos para restaurá-los à vida eterna. O ser humano caiu no jardim do Éden e perdeu a vida eterna. Somente lhe restou a vida temporária, que se desvalorizou tanto que já não é como nos tempos de Matusalém, que duravam 900 e algo de anos, no tempo de Noé também. Já se contaminou tanto a vida humana, o corpo físico, que já chegar a 100 anos é uma grande vitória. Chegar a 100 anos, mas com muito trabalho se chega a essa idade. Mas Deus enviou Cristo para restaurar todos os filhos e filhas de Deus, restaurá-los à vida eterna. Estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e, consequentemente, Cristo morreu por essas pessoas que são chamadas também os primogênitos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro. São representados nos primogênitos de Israel lá no Egito, pelos quais morreu um cordeirinho em cada família para a preservação da vida daqueles primogênitos. E Cristo morreu por mim e por quem mais? Por cada um de vocês também, para a preservação da nossa vida, para ser preservado para toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, nossa vitória é Cristo. Ele nos dá a vitória contra o inimigo, nos dá a vitória contra a morte. Por isso, há promessas divinas que falam de uma ressurreição em corpos eternos para os crentes em Cristo. Não vão ressuscitar em corpos mortais, porque voltariam a morrer. É em corpos glorificados, eternos, imortais e jovens para toda a eternidade. Assim como Cristo está glorificado e está tão jovem como quando subiu ao céu, assim também eu vou estar aqui, mais cada um de vocês também. Porque essa bênção não é somente para mim, é para todo aquele que crê em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. Os que formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto foram representados nos que viveram no pacto antigo, que são os hebreus. Por isso, eles tinham os tipos e figuras que representavam o cristianismo. O cristianismo em tipos e figuras no pacto antigo.
Depois do novo pacto, temos a realidade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo, é o povo do novo pacto. É o povo onde se tornam realidades todos os tipos de figuras que Deus ordenou ao povo hebreu realizar. Por exemplo, Israel tinha o sacrifício do cordeiro pelos primogênitos e no novo pacto temos o sacrifício do Cordeiro de Deus Cristo pelos primogênitos do novo pacto. Os crentes em Cristo, se não ocorresse o problema no Jardim do Éden, estaríamos nessa terra desde os dias de Adão e Eva. Esses eram os filhos que Adão e Eva tinham que ter. Ou seja, que Cristo viria e a descendência de Cristo seríamos nós. Por isso, Cristo é o segundo Adão. Porque é quem restaura todos os que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Os restaura à vida eterna. Os reconcilia com Deus. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, é o maior que Deus tem na terra, a tal grau que é representada em um templo. O tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu são tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, naquele tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu, quando foi terminado, terminou a construção e foi dedicada a Deus, veio a presença de Deus e entrou no templo e se colocou dentro do lugar santíssimo sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, que é a tampa da arca do pacto onde estava a palavra, as tábuas da lei. E a Igreja, agora, nos diz a Escritura que é o templo de Deus sob o novo pacto. O templo de Deus, que é o corpo místico de Cristo. É o lugar de morada de Deus. E quando tiver se completado este templo, quando se completar com todos os que formariam a Igreja, então a presença de Deus em toda sua plenitude virá. E haverá uma manifestação tão poderosa como nunca antes ocorreu na história da humanidade. Durará pouco tempo, mas estará aqui essa manifestação poderosa de Deus. Porque se é um templo, ao se concluir, ao se completar com pedras vivas, como diz São Pedro em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 9, nos diz que somos pedras vivas para ser um templo santo no Senhor. É um templo que vai crescendo de etapa em etapa, assim como uma construção, à medida que colocam pedras ou blocos, vai crescendo. Se começa de baixo para cima, e depois no topo, se chega aí ao topo,
Essa é a etapa para ser colocada a pedra de ângulo, a segunda vinda de Cristo. Lá 12.000 anos atrás, na primeira vinda de Cristo, ali estava a pedra de ângulo, a pedra de coroa para a igreja do antigo pacto, a qual foi rejeitada. Mas o reino seria dado a outro povo, seria dado a outras pessoas que produziriam os seus frutos. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo, no qual em quem estão se cumprindo as promessas divinas. O único povo que está sob um pacto com Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque já estamos no novo pacto desde o dia de Pentecoste para cá. O sacrifício para o novo pacto foi derramado. O sangue desse sacrifício na cruz do Calvário. Recordem a Cristo em São Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 29, dizendo: ao tomar o pão, dando graças, partindo, disse aos seus discípulos: comei dele todos, porque isso é meu corpo. Tipificou seu corpo no pão, e tomando o cálice de vinho e dando graças ao Pai, dá aos seus discípulos e diz: tomai dele todos, porque isso é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. E agora, sob o novo pacto, não há sacrifício de animaizinhos. Isso já era a sombra e figura do que viria mais adiante. Um só sacrifício perfeito é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não necessitamos também outro sacrifício. Quando já há algo perfeito, já não há necessidade de algo adicional. E agora, sob o novo pacto, assim como Deus atuou sob o pacto antigo com o povo de Israel, e esteve atuando no novo pacto com o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como Deus morava no meio do povo hebreu, agora esteve morando por ao redor de 2.000 anos no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A igreja esteve passando por diferentes etapas, mas com Cristo caminhando ao seu lado, Cristo em Espírito Santo, e Cristo em Espírito Santo é o anjo do pacto que libertou Israel da escravidão no Egito. Recordem que Cristo disse em São João capítulo 8, versículos 54 ao 56, Abraão, vosso pai desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Disseram os judeus: ainda não tendes 50 anos, e dizes que viste Abraão? Cristo disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. É que Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, por isso vem estabelecer um novo pacto. Este é o sangue, meu sangue, do novo pacto. E, ainda mais, sob o novo pacto, todas as bênçãos da redenção pertencem aos crentes que são parte e que estão
dentro do novo pacto. É a maior bênção para uma pessoa estar dentro do novo pacto na etapa da igreja na qual você está vivendo. Veja o que diz 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante. São Paulo escrevendo a Timóteo diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. A casa de Deus, o templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também, cada crente em Cristo, como indivíduo, é um templo humano, um templo espiritual. Como também foi Cristo quando disse, em São João capítulo 2, destrua este templo, e em 3 dias eu levantarei. Pensavam que ele estava dizendo às pessoas que destruísse o templo, literal que estava ali. Ou seja, que o estavam olhando como um terrorista, porque isso foi das coisas que tiraram à luz lá o sumo sacerdote quando estava julgando, e uns acusadores que disse que destruíssemos o templo e ele iria edificar e levantar em 3 dias. Mas diz o mesmo capítulo 2 de São João, mas ele falava do seu corpo, do seu templo, seu corpo. Somos templo de Deus. Nosso corpo físico é um templo humano. Por isso é que vem o Espírito de Deus ao ser humano para habitar no ser humano, assim como habitou no tabernáculo que Moisés construiu, e como habitou no templo que Salomão construiu, e como Deus habitou em Jesus e esteve habitando em seres humanos que são templo de Deus. E, consequentemente, sendo um templo, o ser humano tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo, o átrio, o corpo, lugar santo, o espírito da pessoa e lugar santíssimo, a alma da pessoa. Por isso, a alma, que é o lugar mais importante, que é o que a pessoa é na realidade, é o lugar onde Deus habita. Por isso também, o coração é sinônimo da alma. Por isso, quando é dada a oportunidade às pessoas de receber a Cristo como Salvador, é dito, entrega teu coração a Cristo, ou dê tua alma a Cristo. Recordem que a alma é o que a pessoa é na realidade. O espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. Um corpo do mundo dos espíritos, e o corpo físico é dessa terra. É terreno. Por isso, quando morre, do pó fostes tomado, ao pó voltarás. Agora, temos aparentemente uns quantos templos. O ser humano como templo humano, a igreja também como templo humano, composto por seres humanos, um templo espiritual. Assim como vem
o Espírito de Deus à pessoa, para morar na pessoa, sendo um templo humano para a morada de Deus no Espírito, como dizia São Paulo. Não sabem vocês que são o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Assim também vem Cristo em Espírito Santo ao seu templo, composto pelos crentes nele, a sua igreja. Pois ele prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 26, capítulo 28, versículo 16 ao 20, principalmente o versículo 20. E o capítulo 18, versículo 20 de São Mateus também diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Assim que Cristo esteve em Espírito Santo, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio do povo do novo pacto, por ao redor de 2000 anos, e ainda continua no meio da sua igreja. E quando completar sua igreja, terá se completado a construção desse templo espiritual, desse templo místico de crentes em Cristo. E quando se completa uma construção, há uma dedicação, como a dedicação que Moisés fez do tabernáculo que construiu, e veio Deus e morou nesse templo. E como Salomão fez quando construiu o templo, o dedicou a Deus, e Deus veio e morou nele. Agora, a vinda do Senhor é ao novo templo, ao templo composto por seres humanos. E por essa causa estão as promessas da segunda vinda de Cristo ao seu templo, à sua igreja. Porque é a sua igreja que ele vem para transformar os que estiverem vivos e levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E os que morreram, ressuscitá-los em corpos glorificados. E haverá uma reunião no tempo final, no último dia, uma reunião de todos que morreram no passado, sendo ressuscitados na vinda do Senhor à sua igreja, e uma transformação para os que estiverem vivos, e todos então serão jovens, serão pessoas glorificadas com corpos glorificados, corpos eternos, corpos imortais. E isso é o que Cristo tem para todos os crentes nele, para o último dia. E diz em Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21, é importante sempre saber o que Deus prometeu para os crentes nele. Porque não é um assunto de ir à igreja e dizer: eu creio em Deus. É importante saber também, conhecer também quais são as promessas e quais são as responsabilidades diante de Deus de todo crente. Capítulo 3, versículo 20 ao 21 de Filipenses. Mas nossa cidadania está nos céus. Qualquer pessoa pode dizer: minha cidadania está no país de onde eu nasci. Essa é a cidadania do seu nascimento, segundo a carne, mas do nascimento, do novo nascimento, é no reino de Deus. Foi trasladado do reino das trevas ao reino de Deus. Nasceu no reino de Deus como uma nova criatura. Assim que temos dupla cidadania, a terrena e a celestial. E, portanto, duplo benefício.
Dupla bênção. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem é quem está esperando a vinda do Senhor? Os crentes em Cristo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou em palavras mais claras, o cristianismo, diz o qual transformará o nosso corpo de humilhação, transformará nosso corpo físico, o fará, o tornará imortal, glorificado e jovem como seu próprio corpo. Vamos ver. Que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Para que seja o nosso corpo como? Semelhante ao seu corpo glorioso. Para que sejamos como Ele. Como é nosso irmão mais velho, seremos também nós, fisicamente. A tudo que Cristo é herdeiro, também são os crentes em Cristo. Cristo é o herdeiro de toda a criação. Todos os crentes em Cristo são co-herdeiros com Ele. Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Os crentes são estrelas também. Cristo é a luz do mundo. E Cristo diz, vós sois a luz do mundo. Vem tudo que Cristo é herdeiro, o são também os crentes em Cristo, que são seus irmãos. E Cristo é o Pai da família. Dessa família do segundo Adão. Cristo é o segundo Adão. E sua família, sua descendência, seus filhos, são os crentes nele. E agora, na cruz do Calvário, obtivemos a vitória. Ele a obteve para nós. E quando ressuscitou, obteve a vitória sobre a morte. E quando ressuscitar, quando recebemos como Salvador, obtemos a vitória também. E quando perseveramos servindo a Cristo, nas boas e nas más, estamos obtendo a vitória também. E quando formos transformados, obteremos a vitória contra a morte física, porque obteremos a imortalidade física que tanto necessitamos. Mas já temos vida eterna. O que acontece é que o corpo físico ainda é terreno. Quando for glorificado, terá um corpo com vida eterna, não vida temporária. Mas em esperança e em fé permanecemos, esperando sua vinda à sua igreja, ao povo do novo pacto, para recebê-lo quando vier com os santos que dormiram e os ressuscite e depois nos transforme. Os veremos e então seremos transformados. É essa a promessa que haverá um rapto ou arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Como iremos lá? Não há aviões, não há meio de transporte, mas não se preocupem. Elias se foi num carro de fogo. Cristo subiu também. Os carros de Deus são contados por milhares. Os carros de fogo
Os OVNIs ou discos voadores que chamam, esses estiveram todo o tempo. Quando Abraão foi visitado por Elohim, e os dois anjos que estavam com Elohim, que eram Gabriel e Miguel, eram pessoas que vieram com um propósito à Terra. São extraterrestres, segundo se pensam, mas recordem, estavam primeiro que nós na Terra. Ou seja, que Deus esteve sempre na Terra e em muitas ocasiões deixou ver, se revelou, foi revelado aos seres humanos, pelo qual o fez numa coluna de fogo numa nuvem, em outras ocasiões, vestido de um corpo de carne, como aconteceu quando Melquisedeque apareceu no capítulo 14 de Gênesis a Abraão. E como ocorreu quando visitou Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra e comeu com Abraão. Ou seja, que houveram visitas de Deus à Terra em forma visível àqueles aos quais apareceu. Moisés desejou vê-lo e Deus disse: não me verá homem, viverá. O colocou na rocha e disse: eu passarei proclamando o nome do Senhor. E depois tirarei minha mão e então verá as minhas costas, ou as minhas costas. As costas como um homem, como a viram outros, como Jacó, que lutou com o anjo de Deus e venceu. É preciso lutar para vencer. Lutar pela bênção de Deus. Esse anjo, que apareceu a Josué também com uma espada na mão, é o comandante-chefe das hostes celestiais. É Cristo em seu corpo angelical. Recordem que o anjo do pacto é Cristo em seu corpo angelical. Por isso, quando veio 2000 anos atrás, estava cumprindo a profecia de Malaquias, capítulo 3, onde nos diz que enviará seu mensageiro diante dele. Vamos ver como diz para... Recordem que Jesus Cristo é a pessoa mais importante de Deus na terra e também no céu. Por ele foram feitas todas as coisas e para ele. Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante diz: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, disse o Senhor dos exércitos. Quem enviava João Batista? A quem João Batista estaria preparando o caminho? O Senhor, o anjo do pacto. Ou seja, a Deus, em seu corpo angelical chamado anjo do pacto, vestido de um véu de carne chamado Jesus. Tão simples, assim, por isso,
Em Jesus morou a plenitude de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Cristo dizia, o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. E agora haverá um dia de vitória para todos os crentes em Cristo, quando Cristo completar sua igreja, tome o título de propriedade no céu, que é o livro selado com 7 selos, de Apocalipse capítulo 5 e capítulo 10, e o trouxer à terra, e cumpra sua vinda, a sua igreja, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. É importante saber como foi a primeira vinda de Cristo, como Cordeiro. E sua segunda vinda será como leão da tribo de Judá, como Rei e como Juiz. Portanto, as profecias correspondentes à sua segunda vinda serão cumpridas neste tempo final. Por isso, quando Cristo leu Isaías, capítulo 61, e chegou à parte onde dizia, para pregar o ano aceitável do Senhor, aí se deteve. E não leu a outra parte desse versículo que dizia, e o ano de vingança do nosso Deus, e o dia de vingança do nosso Deus, porque o dia de vingança é para ser cumprido em sua segunda vinda. Esse é a mudança que haverá de Cristo como Cordeiro a leão, como sumo sacerdote, a juiz e rei. Ele é a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Ele virá reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. E será um dia de vitória, a segunda vinda de Cristo à sua igreja. É importante que todas as pessoas que escutam a pregação do Evangelho de Cristo e nasce a fé de Cristo em sua alma, se não receberam ainda, o receba o mais rápido possível, porque quando ele vier já não haverá oportunidade para recebê-lo como Salvador. Já ou vão receber os que já o receberam como Salvador, vão recebê-lo em sua segunda vinda para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Continuem todos passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador.